Voltamos com o J1, a gente segue agora tirando suas dúvidas sobre português. Hoje a gente exibiu uma reportagem mostrando que muita gente deixa de conseguir um emprego por causa dos erros de português nos currículos. Aqui no estúdio eu converso com a professora Regina Mesquita e você pode mandar sua pergunta também para o nosso WhatsApp 98442-4000. Professor, antes de abrir aqui para as perguntas dos telespectadores, vamos falar um pouquinho sobre essa era digital, né? Todo mundo está se comunicando de forma muito rápida aqui pelo WhatsApp, manda mensagem. Às vezes as pessoas escrevem de qualquer maneira, isso não é um bom hábito, né? Isso é péssimo, na verdade, porque a pessoa se acostuma a escrever de qualquer jeito, né? Não cuida da linguagem, não cuida da pontuação, isso leva a enganos, leva a interpretações variadas, né? E depois, num outro momento em que é requerido uma linguagem culta, que é aquela que é de acordo com as normas gramaticais, a pessoa não vai se lembrar de escrever corretamente, nem falar corretamente. Ela vai ter problemas. Então, o que há de melhor é a pessoa se acostumar a falar e escrever de maneira correta, mesmo que seja uma simples frase no WhatsApp, porque esse hábito da correção gramatical vai se estender em outras áreas da vida. Tá certo. Vamos lá para as perguntas. Então, Rejane Cristina de Lusiânia, eu gostaria de saber se no currículo é obrigado a colocar número de documento. Não, num primeiro momento não. CPF, identidade, não. O número mais interessante, importante de não esquecer de colocar é o telefone. Sim, telefone e o e-mail, o endereço eletrônico, né? Porque os documentos, as pessoas, o empregador, o futuro empregador vai pedir, né? Vai solicitar. Gustavo, eu sou do Jardim Gar, qual o melhor material sobre atualização ortográfica? É até difícil, porque existem muitos livros bons atualmente. É interessante que a gente busque José de Nicola, por exemplo, que é um autor consagrado e que está muito atualizado, sempre atualizado. Mais uma pergunta aqui da Thaís, também do Jardim Gal. O que devo escrever no objetivo do currículo? Ela quer saber se deve ser direta ou se deve se estender mais nessa área aí, lá no objetivo do currículo. Ela deve ser objetiva e direta, né? Ela deve mencionar o que ela quer, o que ela pretende. Caso esse objetivo seja um pouco longo, ela pode desdobrar em 2 ou 3, no máximo, pequenos tópicos. Mais uma pergunta sobre currículo aqui, dessa vez do Tiago, lá de Valparaíso. O que a forma da escrita pode afetar no meu currículo? Acho que ele quer justamente sobre isso que a gente está falando, né? E erros não podem passar de jeito nenhum. De maneira alguma. Isso depõe muito. Essa é uma grande barreira. Quem quiser sair na frente hoje, na corrida pelo emprego, e principalmente pelo primeiro emprego, tem que se preparar muito, muito mesmo. Porque os empregadores olham muito isso e muitas vezes isso os impede de contratar determinadas pessoas e muitas vezes o candidato não fica sabendo por quê. Acho que aqui ele quis perguntar também sobre a questão da forma da escrita, né? Se é uma coisa mais formal, se pode ser uma coisa mais... Porque forma da escrita é bem dúbio, né? Pode ser até se é a maneira como a pessoa escreve, a letra mesmo. Muita gente tem dúvida a respeito disso, né? Ou seja, como é um documento, então é bom... Como é um documento, é sempre formal. Na verdade, existem vários níveis, né? A linguagem culta é aquela que é de acordo com as normas gramaticais. E a linguagem formal é aquela que, além das normas gramaticais, ela mantém um padrão de... distanciamento, digamos assim, e é bastante respeitoso. Antes de voltarmos aí para as questões do português, vamos responder só mais uma pergunta aqui. Vamos falar sobre o português já então direto. A Sandra quer que a senhora explique melhor o que é gerundismo. Gerundismo é um termo relativamente novo, criado, né, ou seja, é um neologismo, que chama de uso excessivo do verbo no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio? Aquele que termina com NDO, andando, jantando, correndo. Então as pessoas usam muito o verbo nesse tempo, no gerúndio, o que é um erro, porque o gerúndio está reservado para o momento em que acontece a ação. O que você está fazendo? Estou falando. É bom evitar, então, né? Muito. Tá ótimo. Eu conversei com a professora Regina Mesquita, que tirou dúvidas sobre currículo e também sobre português. Professora, muito obrigado. Muitas outras perguntas chegaram aqui. A gente vai repassar essas perguntas para a senhora depois. Pode passar. Ótima tarde. Responderei com prazer. Obrigada. E olha só, a partir de agora, quem maltratar um animal em Aparecida de Goiânia pode ser multado e até responder criminalmente pela agressão.
A nova lei foi aprovada essa semana na cidade. Quando o expediente da Leila acaba no trabalho, começa outro com o Luke. Esse garotão aí, ele adora passear. Sobre maus tratos, a Leila nem gosta de falar. Prefere dizer como os bichinhos merecem ser tratados. É como se fosse uma criança, né? Ele é inteligente também, então é um amigo fiel, né? E quem resiste a um parque, hein? Brincadeiras ao ar livre, companhia. Como é bom voltar à infância. Você sabia que para os animaizinhos de estimação, brincar é maravilhoso, assim como é também para as crianças? Vamos lá, Cauã, sentar ali para a gente bater um papo nós dois? Vamos sentar aqui e conversar um pouquinho comigo? O que a gente tem que fazer com os bichinhos para eles ficarem assim, bem felizes? Dar comida, dar água, dar remédio, brincar com ele, ir pra rua para ele poder se divertir e se acostumar com nós. Não pode maltratar os animais, né? Não pode, porque é contra a lei, né? Não pode. Cauã, você acertou em cheio. O prefeito de Aparecida sancionou uma lei que proíbe maus tratos aos animais do município, sejam eles quais forem. E detalhe, são vários os fatores que caracterizam maus tratos. Vão desde mantê-los em locais inadequados, castigá-los física ou mentalmente, mesmo que seja para adestramento, até abandoná-los em qualquer situação. Quem vai fiscalizar é a SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Aparecida. Vai ter punição para os agressores. Uma multa que vai de 200, inicialmente R$200, e pode chegar até R$200 mil, conforme a infração. Tem a outra parte, que é o segmento do processo, que depois, posteriormente, essa pessoa vai responder penalmente sobre a agressão. Nas ruas, a lei ganhou ainda mais força. Maltratar não pode, né? É triste ver um animalzinho sendo maltratado. Tem que ser punido, né? Até quem não curte animais de estimação concorda com a lei. Não gosto na minha casa por problemas de saúde dos meninos, mas também maltratar não deve. E como ser indiferente a imagens como estas? Vários cães eram mantidos em situação precária numa casa de Morrinhos. Os animais foram retirados do imóvel pela Polícia Civil e funcionários da Prefeitura e encaminhados para o centro de zoonoses da cidade. O dono dos animais foi indiciado por maus tratos. Voltando para Aparecida, com a lei em pleno vigor, a gente espera ver e viver mais imagens assim. Que bichinho não gosta de carinho, hein? Basta um chamego para ficar todo derretido. Animal é bom, né? Ficar maltratando é ruim. É o tipo de lei que deveria chegar aqui na nossa região, também aqui no entorno de Brasília, né? Para denunciar maus tratos a animais em Aparecida de Goiânia, o telefone é o 62-3545-5866. Tem também o 98459-1661. Com a gente fala sobre alimentação. Nessa época do ano, aumenta o consumo de um alimento que faz um bem danado para a saúde, o peixe. E especialistas afirmam que essa prática poderia muito bem entrar na rotina do brasileiro, não só na época da quaresma. Na época da quaresma é o dia todo assim. Gente comprando peixe para substituir a carne vermelha. Geralmente é mais na quarta e na sexta da quaresma, mais na quaresma. Nessa peixaria, os donos costumam dizer que para eles a quaresma é como Natal em termos de venda. O estoque é reforçado com antecedência para atender a demanda, que aumenta em pelo menos 50%. Inclusive fica até difícil porque todos deixam muito para a última hora, né? Aí vira aquele tumulto, mas tudo dá certo, né? Comer peixe na quaresma é uma tradição religiosa, mas o que acontece é que no restante do ano, pouca gente se lembra de consumir o alimento. O consumo durante o ano é pouco. Questão de costume, de sabor? Costume. Tem gente ainda que diz que não come peixe no resto do ano por causa do preço, que é um pouquinho salgado. Às vezes ele acha o peixe caro, né? Mas os benefícios ele se torna bem mais em conta. E a Tereza tá certa, viu? Não é papo de vendedor, não. Para os nutricionistas, o peixe deveria estar na alimentação do brasileiro o ano todo, não só na quaresma. Umas 3 vezes na semana, né? Aí a carne vermelha um dia e o outro dia o frango ou a carne de porco.
Mas o peixe principalmente? Principalmente, em primeiro lugar. Então vamos lá, afinal, para incluir o peixe na alimentação, tem que saber como comprar. Na hora de escolher um bom peixe fresquinho, existem 3 dicas que são essenciais. Os olhos ainda precisam estar bem brilhantes, a carne firme e as guelras avermelhadas. Com isso, você garante que está levando para casa um alimento rico em nutrientes e vitaminas, como cálcio, zinco, iodo e ômega 3, que trazem uma série de benefícios para a saúde. Evita, doenças cardiovasculares, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, reduz o colesterol ruim, que é o LDL. Ótimo também para ganhar massa muscular, o crescimento dos ossos e reduz os triglicéridos. Lembrando que alguns tipos de peixe são mais nutritivos, como o bacalhau, o salmão e a sardinha. E olha, nada de fritar. O ideal é que o peixe seja cozido, assado ou grelhado. Sabendo de tanta vantagem em levar o peixe para casa, a William já está revendo alguns costumes. A gente tem que comer mais peixe mesmo. Sabe da importância? Muito importante. 12h44, voltamos daqui a pouco. E olha só, faltam menos de 20 dias para a Tecnoshow, que é a tradição em Rio Verde, no sudoeste do estado. Os preparativos no Centro Tecnológico estão a todo vapor. Os jardins que encantam todos os anos também já estão floridos. E esse ano, com novas espécies de plantas. Assim, bem coloridas e exuberantes, elas enfeitam todo o Centro Tecnológico. Amarelas, cor-de-rosa, brancas, diversas cores e formatos. Mais de 100 mil plantas, canteiros a perder de vista. Uma das novidades vai ser nas plantas, né? Nós estamos com 2 tipos de begônia, vamos ter também uma outra rosa para jardim e tem algo que vai ficar meio que guardado para o dia que o visitante vier aqui na feira para ele apreciar direitinho. O trabalho é minucioso, é preciso ter cuidado com as flores. A quantidade de água também é essencial para mantê-las vivas por mais tempo. Para que todas essas flores estejam assim, bonitas, bem no período da Tecnoshow, os paisagistas começam um trabalho pelo menos 6 meses antes e usam espécies mais resistentes ao sol forte, como essa flor aqui, predominante no parque. O nome dela é Sampatiens, vinda da Indonésia. Ela é muito resistente ao sol, uma floração constante, né? Então tudo isso faz com que ela seja sempre bem cultivada aqui no nosso parque. Desde o seu início, provavelmente ela fica aí uns 6 a 8 meses sempre florescendo. Essas são novas aqui, estão estreando na feira. São as begônias dobradas. As petúnias também já estão floridas e devem permanecer assim por pelo menos um mês. A Tecnoshow será dos dias 8 a 12 de abril. Mais de 500 expositores de marcas diversas vão apresentar o que há de melhor no mercado rural, além de exposição de animais e palestras técnicas. A feira atrai gente de toda parte do país e do mundo. Mais de 100 mil visitantes devem passar pelo Centro Tecnológico esse ano para fazer negociações ou apreciar as belezas do lugar. Elogiam bastante, né? Perguntam da onde que é, como que faz, eles querem levar isso para casa, na verdade. A Tecnoshow começa no dia 8 de abril e vai até o dia 12. O J1 termina aqui, na sequência tem o Globo Esporte. Ótima tarde para você, até amanhã.